Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Luiz, aqui do GETUSP, estou com a Lília, nossa coordenadora para o curso de psicólogo do TJ São Paulo. Tudo bom, Lília? Tudo bem, Luiz? Olá, colegas, tudo bem? Bom, gente, mais um dia, segunda-feira às 7, a gente sempre solta conteúdo aqui para vocês. Tá soltando essa semana, semana que vem na próxima, não para até o dia da prova. A única coisa é que a gente não está com o chat aberto. Porque, né, a gente também precisa descansar um pouquinho esses dias, então a gente está gravando aqui em outro horário. Então, excepcionalmente, essa semana e a próxima, a gente vai estar com o chat fechado. Mas o nosso atendimento continua. Então, tirando, claro, Natal, o dia do Natal no novo dia primeiro, mas os outros dias anterior, depois, é só vocês mandarem mensagem para a gente que a gente conversa com vocês. Pode ser no e-mail, no WhatsApp, a gente está aqui disponível. Se você comentar no vídeo também, a gente e tiver alguma sugestão, algum assunto, a gente pode trazer na próxima semana daí também, né? Na outra semana, certo, Lia? Sempre também. Certo. Então, Sempre à disposição. de qualquer forma, fica também aqueles recados, onde a gente manda essas informações no grupo. Então, vocês podem participar no nosso grupo do WhatsApp, tem aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa você pode pedir para a gente aqui no número do nosso WhatsApp, que eu vou colocar para vocês aqui na tela, tá? Então você pode falar com a gente aqui, ó, no nosso WhatsApp, perguntar alguma coisa ali. E se você ainda não conhece o curso, está começando a nos acompanhar agora, a gente tem um curso completo no nosso site, que eu vou colocar aqui o endereço também. Então entra lá, pode pagar até 10 vezes sem juros. Então conheça o nosso curso, ótimo desempenho aí nas últimas provas do TJ. O edital, o curso, ele está atualizado de acordo 100% com o novo edital, então você pode ficar tranquilo quanto a isso. Inclui também o estudo de caso, tá? Então você também pode ficar tranquilo em relação ao estudo de caso, a prova discursiva. E a gente já fez uma live sobre isso também. Aqui no nosso canal tem a playlist completa com todas as lives que a gente já fez de psicólogo, de assistente social, simulados também. Então entra aí e acompanha que tem bastante informação para você que vai prestar essa prova. E hoje, o que vamos falar, Lilian? Bom, hoje, última quinta do ano, né? Vamos falar aí sobre um assunto importantíssimo, porém mais light, né? Não vamos trazer um assunto técnico hoje. É, a gente vai falar sobre alguns erros na preparação e na prova e dar algumas dicas aí para não cometer esses erros. Um assunto muito simples, porém muito importante. E o interessante é aprender com os erros dos outros e não com os nossos próprios, né? Porque agora quem errar na prova aí dificilmente vai conseguir o primeiro lugar. Alguns erros, é claro que a gente comete, né? Mas quanto menos erros puder cometer, melhor. E isso vai muito da preparação também. Tem alguns erros que a gente comete na hora da prova e outros que a gente comete durante a preparação que vão fazer aí com que a gente erre algumas perguntas na prova. E cada pergunta é importante, cada acerto é relevante, vai fazer a diferença. Então nós vamos abordar um pouquinho desse tema aí hoje. Muito bom. Lembrando, assim, a gente sempre avisa dos erros, mas as pessoas acabam cometendo mesmo algumas coisas. Acho que você não vai falar disso, porque já foi, né? E agora a gente, essa é a última desse ano, né? Desde agosto a gente está falando algumas coisas aqui. Infelizmente as pessoas às vezes não prestam atenção. Então tem gente que não se inscreve e aí perde. Ou pro ano que vem, né? Próxima semana aí já vai ser o ano que vem. Você deixar para a última hora, se você for fazer a prova em outra cidade, outro lugar, vai lá, entra no site da VUNESP, olha onde vai ser a prova. Não esquece de reservar passagem, hotel, que você precisar, ver o caminho. Não adianta você chegar todo esbaforido de última hora. Isso pode parecer uma coisa simples, mas não é determinante. Se você não estiver lá fazendo a prova, não adianta nada tudo que você viu aqui. Então também não cometa esse tipo de erro aí, que a gente sempre avisa aí para vocês ficarem atentos ao seu, não só ao cronograma de estudo, mas ao cronograma da prova e as obrigações que você, enquanto candidata ou candidato, tem que cumprir. Com certeza. Então Vamos lá, vamos então. lá. Bom, gente, para conversar sobre esse assunto, eu vou compartilhar com vocês alguns erros que eu cometi na prova e a análise que eu fiz desses erros. Achei que era a melhor forma de estar conversando isso com vocês, tá? Então, vamos lá. Meu primeiro erro aqui que eu queria compartilhar, que foi um erro que eu fiquei muito brava, foi de língua portuguesa, na questão assim mais fácil da prova.
Essa questão é um tipo de questão que a gente não precisa nem pensar muito para responder, da forma que ela está sendo apresentada. É bater o olho e ver qual é a alternativa correta. Né? Então vamos lá. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas, considerando-se as regras de acentuação da língua padrão. Aí a gente tem algumas alternativas, aí 5 alternativas, com 4 erradas, né, com acentuação inadequada, e uma correta. Então, assim, bater o olho é muito fácil, é só ler a alternativa A, que não tem nada de errado, né? Fadinha não tinha mágoa acentuada, por não ser mais tão bela. Agora interessava-lhe viver no paraíso com Remígio. O restante, olha só, caráter sem acento na B tá errada, triunfo aqui na C tá errada, consolo com acento circunflexo, e aí na E, recompor com acento circunflexo. Então, assim, a gente não precisa nem parar, ler E a eles questão colocaram na primeira ainda, né? Tá mais fácil ainda. Mas para claro que você tem que ler facilitar. as outras, né? Sim, tem que ler as outras, mas aí você já lê e já faz um pontinho. Ah, eu acho que é essa, né? Eu tenho essa mania. Ler a questão, se eu bati o olho e achei que é uma, eu faço um pontinho do lado para conferir. Então, foi uma questão que eu respondi muito rápido, tenho certeza que vocês também responderiam aí em coisa de 30 segundos, 1 minuto no máximo, porque às vezes a gente não acredita na hora no que a gente está lendo e fala, não, tem pegadinha aí, né? Mas nesse caso, nada de pegadinha, e era muito fácil, resposta A. Respondi tranquilamente a questão e continuei fazendo a prova. Na hora de preencher o cartão resposta lá no final, que tem que ser bem preenchidinho, né? E a gente geralmente deixa isso para a última hora da prova. Uhum. Eu passei errado. Faltou atenção, né? Em vez de passar a resposta A, eu passei a D. Ô, Porque, louco. sério, eu não lembro se era C ou D, mas eu acho que a anterior, a pergunta 25, essa é a 26, né? A 25, a resposta era D. E eu devo ter olhado na D, na 25, e colocado a resposta da 25. Mas daí você já viu de cara essa daí que tava errada, certo? E já vi de cara. Na hora que eu preenchi, eu falei, ué, mas D e D? Agora não sei se é C ou D, não lembro. Uhum. Mas eu já vi na hora e eu fiquei muito brava, mas muito brava mesmo. E isso estava no começo, porque a 26ª tinha 100 questões, né? 100 respostas para transcrever no cartão resposta. Ainda bem que eu percebi na hora, porque se eu Exato. não percebesse, eu ia colocar a prova inteirinha errada. E Daí, aí porque daí você ia pular uma e ia continuar o resto todo errado, né? ia continuar Nossa. todo errado. E tem muita gente que faz isso. Eu já trabalhei bastante em aplicação de prova com uma banca que não é a Vunesp. E, assim, eles não substituem cartão resposta, né? Você errou, azar o seu. A única hipótese deles substituírem o cartão resposta é assim, ter dados errados, né? Aí até tem um cartão resposta reserva. Eu não sei a Vunesp se ela trabalha assim. Mas deve ter alguma hipótese, mas assim, é muito. Tem que ser uma coisa muito séria para ter uma substituição. Então, preencheu errado, tá errado. E isso é comum de acontecer, tá? Todos os erros que eu vou falar aqui para vocês, tem pessoas, tem colegas que eu conversei depois da prova, a gente tinha um grupo, né? E assim, a maioria também cometeu esse tipo de erro. Eu tive colegas que preencheu mais de uma alternativa errada. Justamente, eu não sei, é incrível, mas justamente acontece nessas faces, que você tem certeza que acertou, respondeu muito tranquilamente, e aí você vai lá e coloca, na hora de passar, preenche a bolinha errada lá. E tem a questão da pressão de tempo, né? Porque no meu caso eu deixei muito para o final, a maioria das pessoas faz isso. A gente acaba deixando para o final para ir transcrevendo, e aí tem aquela pressão de tempo, tá acabando, e você vai, e a chance de cometer um erro é muito grande. Então, toda atenção nessa parte é fundamental, porque uma respostinha errada aí vai fazer diferença. Poderia ter feito a diferença, né, na minha nota. No caso, deu tudo certo para mim, né, mesmo com esses erros, consegui tá aí ser aprovada no primeiro lugar. Mas se fosse em outra região, outra circunscrição, talvez esse erro me levasse ao segundo lugar, por exemplo. E sobre o cartão resposta, eu não sei se eu falei nessa live aqui, vocês têm que ficar esperto também, confiar na sua resposta. Se você vai lá e olha, tem 4, 5, 6 alternativas seguidas, letra A. Você tem certeza, vai pela resposta, não se atenta, ai, tá tudo igual, tal, porque não são as mesmas pessoas que fazem, tal. Teve uma prova Isso. de residência, acho que isso eu falei, que teve, acho que daí erraram, né? Mas teve mais de 20 questões, ou 30, tudo na letra A seguida, assim. Aí é estranho mesmo, ok, Nossa. né?
mas não se preocupa se você está marcando várias na mesma alternativa, porque daí você pode ficar em dúvida em uma outra, e aí você tira uma questão certa e deixa a que estava errada lá na mesma alternativa só para ficar diferente no gabarito, a não ser que você esteja chutando tudo, né? Mas fora isso, confia na sua resposta. E isso é muito importante confiar na resposta e não estranhar se tiver 2 ou 3 aí na mesma letra, tá. Mas então, assim, a toda atenção é importante e é importante planejar bem a transcrição das respostas lá no cartão, para não ficar aí nos últimos minutos, porque o tempo é seguido rigorosamente, né. Então é muito importante esse planejamento aí na hora da prova, e tem que ser na hora da prova, não tem jeito, né. Vamos dar uma olhada aí no próximo. O próximo é um de informática. Essa pergunta também eu fiquei com muita raiva, porque eu sabia que eu tinha estudado isso, eu tinha certeza absoluta, mas eu não lembrei na hora da prova. Então eu vou ler a questão. Para navegar na internet por meio do MS Windows 10, em sua configuração padrão, o aplicativo padrão é o. Aí tinha lá as opções, né? O Explorer 10, o 11, o Safari, o Edge ou o Chrome. Eu só usava o Chrome, até hoje só uso o Chrome, né? E eu sou ruim em informática, matemática também, mas informática também não sou boa. Eu consigo usar no dia a dia aí o que eu preciso, que é o Word, um Excel mais simples, o sistema lá que a gente usa no fórum, né? O sistema SAGE, o Teams, porque deram uma capacitação pra gente. Então, assim, eu me viro no dia a dia, mas eu nunca fui nenhuma. Assim, expert, né, em informática e nem tive tanta facilidade. Apanho bastante. Bom, em relação a essa questão, por que eu errei? Eu respondi Chrome. Eu fiquei em dúvida na hora, eu achei que não era, mas eu falei, e agora? Eu não faço ideia do que é. Microsoft Edge, eu sabia que eu já tinha ouvido esse nome, mas né, não sabia o que era. E aí, quando eu saí da prova, quando eu saí da escola, da faculdade onde teve a prova, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar no celular qual era o navegador padrão do Windows 10. E na hora eu vi que era o Edge. Aí eu falei, eu não acredito, que raiva. Aí eu falei, agora eu vou culpar alguém, né? Eu vou culpar, sei lá, vou culpar o Getúlio, porque não deu essa informação. Gente. Mentira! Mentira, eu tinha estudado isso sim. Eu tinha até. Eu estava com material impresso de informática, na intenção de revisar, e acabei não revisando. Então, assim, eu tinha estudado, né? Era um conteúdo estudado, mas por que ele não foi fixado? Por que eu não consegui lembrar na hora da prova? Porque eu não revisei. Eu olhei uma vez, 2 no máximo, aí ao longo dos 3 meses que eu estudei para a prova, e não fui revisando esse E é o material. tipo de pergunta que é aquela pergunta que justamente faz a pessoa responder o que ela está no automático, né? Porque a Faz. pessoa pode estar lá usando o Chrome. Tudo bem Uhum. que o Chrome não é da Microsoft, mas a pessoa não tem obrigação, né? Porque é o Google Chrome. Mas daí você é isso, você tá usando ali no dia a dia, Microsoft, Windows, tal, tô usando o Chrome aqui, já era, porque aqui a maioria hoje, 70% das pessoas usam esse, e deu Uhum. nisso, né? Pois é, a gente assim, né, se for uma pessoa como eu, e aí tem bastante colega que tem dificuldade também com informática, então acho que não sou só eu. O pessoal da psicologia aí, bastante gente tem. E aí a gente acaba pensando o quê? O que eu pensei na hora? Eu falei, eu não sei essa resposta, eu acho que não é o Chrome, porque tava assim, muito fácil para ser verdade, se bem que é uma questão fácil, sim. Eu falei, mas eu não tenho a mínima condição de chutar, porque eu não vou saber, eu vou chutar errado, então eu vou no que eu acho, né? Que eu sabia que não era no fundo. Mas então, assim, a causa desse erro, analisando aí, foi a falta de revisão. Foi um conteúdo estudado, mas que não foi fixado. Daí a importância da revisão, né? Que a gente tanto fala aqui, que vocês já estão cansados de me ouvir falar, que mesmo que você tenha estudado profundamente alguma coisa, você tem que revisar, porque aí você é pego num detalhezinho desse, né? Então, de informática foi isso. Eu errei algumas outras também de informática, tá? Mas Mas independente da disciplina e da dificuldade ou não da prova, o que você quer colocando que é importante, né? Que é isso. Você vê os conteúdos, anota tudo, mas não deixa de se organizar naquela história do cronograma para fazer a revisão, né?
Exatamente. Se eu tivesse riscado aí com uma canetinha colorida o Ed, tivesse dado a devida atenção e visto isso pelo menos uma vez por semana, eu teria conseguido responder essa questão bem fácil, né? E aqui, ó, essa eu vou dar uma dica, não vai cair igual, né? Mas é isso, o Safari não é da Microsoft, nem o Chrome, né? É, E eu aí, descobri esses dias. é, é uma da Apple que usa e o outro é o Google. E que usa não, que fazem. E aí o Explorer ele foi descontinuado, né? Não tem mais. Então por isso eu teria que lembrar que a pessoa pode dizer assim, o Explorer que sempre uso, mas o Windows 10 aí mudou, foi pro Edge. É. E Então, são conceitos que não fazem diferença no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Para mim, faz, né? Por não, exemplo, né, se eu uso o Chrome, eu estou usando ele, eu não sei se é da Microsoft, se é, né? Não faz diferença na nossa vida. Então, revisão, conteúdo de informática para quem não está aí habituado com esses termos, com esses conceitos, é importantíssimo e revisar. informática é isso, né? Eles têm que. Qual o tipo de pergunta de informática eles vão fazer se a prova não é no computador, né? Assim, então é esse tipo de questão. A gente fez um simulado de informática ali, então dá para a pessoa ter uma ideia. E tem que cair no concurso, né? Para a pessoa, né? Vocês usam o computador o dia inteiro, né? O dia Eu me inteiro. lembro, eu tive a oportunidade quando eu fiz estágio num órgão público e aí tinha uma senhora que ela já fazia muitos anos que trabalhava lá, né? Uhum. E foi quando começou a processo eletrônico e tudo mais. E aí ela brigava assim: não, eu não vou mexer nesse computador porque eu não sei. Aí o chefe falava: não, mas veja bem, a gente está aqui. Não, quando eu prestei o concurso não tinha informática, então não sou obrigado a aprender informática. Falando isso. Olha só. É Olha a difícil, situação. difícil. Aí Não, tem faltava pouco tempo ela se aposentar lá, acho que ela acabou dando um jeito de não aprender mesmo, de não de não mexer no aprender. computador. Nossa, isso é muito comum, viu? Mas no nosso dia a dia lá no tribunal, né, por exemplo, o fórum que eu trabalho é 100% processo digital, né? Só que a gente tem um sistema e utiliza ele. No máximo faz aí, eu gosto de fazer os laudos em Word primeiro e depois que tiver fechadinho, aí colocar lá. Mas aí a gente tem o passo a passo prontinho para usar, então não precisa expandir, né? A gente acaba ficando numa situação aí de numa zona de conforto mesmo, Sim. acomodado, porque não usa, né? E o pessoal os colegas aí que trabalham em outras áreas também não, eu tenho certeza que não tem necessidade de ter esse aprofundamento. Então é muito importante estudar a partir do material e fazer essas revisões para poder responder de forma mais precisa e mais rápida essas questões, para deixar mais tempo aí até para discursiva no final, né? Vamos lá dar uma olhada no próximo. Foi um conteúdo específico esse aí. Foi um livro da Isabel da Silva Camarim. Não sei se é assim mesmo que fala o sobrenome dela. Bom, aí essa questão foi a questão 50. Foi um livro que eu fiquei adiando para estudar. Sabe aquele estudo que você pega e fala assim, ai, não me identifico, gosto mais de estudar outras coisas. Um livro, assim, excelente, muito bem escrito, não estou de forma alguma criticando o livro, mas, assim, para mim era um livro mais monótono, mais chatinho de estudar. Então, o que eu fiz? Eu fui adiando, e dava uma olhadinha aí uma vez por semana, assistia uma aula, mas assim, eu não me conectei com esse livro. Eu fui empurrando e colocando outras coisas no lugar. Eu falava, não, quando eu terminar essa bibliografia aqui, eu começo essa. E aí eu fui deixando, né? A resposta dessa pergunta aí era a D, a pergunta é, né, ao analisar as questões relacionadas à adolescência na contemporaneidade, Isabel da Silva Camarim constata que, na atualidade, aí a resposta era a D. Não se observa uma oposição que valorize e enfrente o desafio colocado pelo adolescente para ser reconhecido. Como eu não tinha estudado, não é um livro tão grande, mas como eu tinha adiado bastante o estudo, não deu tempo de ver, porque daí nas últimas 2 semanas eu queria mais revisar o que eu tinha estudado já. Então esse foi um dos livros que eu deixei para o final e não deu tempo de concluir. Então, eu acabei não tendo condição de responder essa questão. A gente vai aí, né, pode até pensar, refletir, né, o que poderia ser, mas assim, é algo específico que a autora traz. Se eu não me engano, isso foi um trabalho de mestrado ou doutorado dela, agora eu não lembro muito bem. E aí, assim, chutei. E caiu mais questões. A sorte é que a outra eu chutei certo.
Não sei se foi mais uma ou duas aí, mas é um caso de estudo adiado. Então, ficar adiando não dá certo. A gente tem uma tendência muito forte a fazer isso com as coisas que a gente não gosta muito, né? É, eu Mas, enchi o saco do pessoal aqui pra começar logo por matemática assim, porque, né, é uma novidade, entre aspas, tem muita gente que não gosta. Pra é, tirar logo isso da frente e também ver que não é um bicho de sete cabeças que dá pra responder algumas questões ali com facilidade e tudo mais. Mas sim, é vale pro muito. específico também, né? Vale sim. É muito importante a gente encarar aí o que a gente não gosta ou o que a gente acha mais difícil, né? Então é isso, gente. Foi o estudo adiado, aquele estudo empurrado com a barriga. Vamos ver aí a outra questão, né, do específico. Essa foi do Foucault. Foi um livro que eu não tinha esse livro, né? Mas tinha as videoaulas, tinha o material escrito do GETUSP, mas realmente não dei a devida atenção também, tá? A pergunta é: ao abordar a relação entre ciências humanas e a instituição judiciária, Foucault identifica no saber psicológico. A resposta era E, uma disciplina que veicula o discurso da regra da normalização. É um livro clássico aí, talvez vocês já tenham tido contato, já tenham estudado ou tenham conhecimento desse pensamento do autor, tá? Eu não tinha estudado ele até então. E o que eu pensei? Eu preciso deixar alguma coisa de fora. Então eu praticamente excluí ele do meu planejamento. Eu não considerava ele tão relevante para a prova. Caiu só uma questão. Claro, eu errei a questão porque eu chutei. Mas também é aquele mesmo caso da primeira, né? Poderia ter sido, se eu tivesse em outra circunscrição judiciária, uma questão errada ou mais uma questão errada poderia me tirar aí da condição de conseguir o primeiro lugar. Então, assim, considerar um assunto pouco relevante, a gente até tem, assim, algumas ideias, né, do que vai ser mais, pode ser mais cobrado, do que a VUNESP tem a tendência de cobrar mais, qual é o centro de interesse aí das questões, mas a gente não pode considerar nada como pouco relevante. Então, se de repente aí o planejamento está contemplando alguma coisa muito pouco, é importante conseguir colocar, conseguir equilibrar isso, né? De repente não vai dar um peso grande aí como vai dar para o Winnicott, para Bowlby, para outras bibliografias, para Shine, né, que são autores que a gente sabe que, né, 99% que vão cair, mas precisa colocar também os conteúdos que a gente não considera relevante, aqueles que a gente olha e fala assim: "Ah, mas acho que não vai cair não". Porque uma questão faz toda a diferença, né? E Ah, pode. sempre vai cair umas outras de demais autores, porque eles não podem selecionar só quem é especialista em um ou dois temas com aquele monte de bibliografia, né? Sim, sim. Um autor ou outro sempre acaba ficando de fora, é o que a gente Sim, percebe, né, na tendência aí da prova. São muitas bibliografias, eles costumam repetir alguns autores, e tem autores e obras que acabam não tendo nenhuma questão mesmo. Só que como que a gente vai fazer para saber isso, né? não Não tem tem como. como. Então precisa saber pelo menos aí a essência, né? Se conectar com esse autor e saber qual é o pensamento dele. Essa é uma questão que não é difícil responder, que eu fui ver posteriormente, né? E até agora que vai entrar nessa prova também de 2022. Não é difícil, se eu tivesse dado pelo menos uma olhada assim, não precisava nem ser aprofundada, mas uma vez por semana e que eu tivesse estudado, considerando ele um pouco mais relevante, teria condições de responder essa questão também e teria uma nota mais alta. Tá? Então é isso. As questões que eu queria compartilhar com vocês são essas 4 questões, são esses tipos de erro, para deixar aí no final algumas dicas para vocês que ainda dá tempo de se reprogramar, né? É muito importante ir readaptando o cronograma. Aquele cronograma que está lá na área do aluno é somente uma sugestão, né? É só a forma que talvez eu fizesse hoje, mas o cronograma ele não é imutável, ele tem que ser flexível. Então a gente assim a todo momento tá revendo, né? A gente planeja, executa e revê se tá dando certo, se tá tudo entrando aí, se a gente está tendo condições de ver toda a bibliografia. Algumas que a gente não tem disponível ainda, elas vão entrar, mas o que já tem precisa estar aí no cronograma de estudo, né? Então, queria só deixar algumas dicas finais aí, né? Então,
considere todas as disciplinas como relevantes, porque cada acerto importa. Lembre-se que vocês estão numa competição, né? Uma competição muito acirrada, o pessoal está estudando para valer mesmo. Hoje, eu acredito que mais do que 4 anos atrás, as pessoas têm mais material disponível, têm mais acesso aí às bibliografias, estão fazendo cursos, então assim, o pessoal está se preparando e não está de brincadeira. Então, considere todas as disciplinas como relevantes mesmo. Tem Não, nossas lives aqui também, ó, tem bastante gente assistindo. É verdade, não tinha isso nos últimos. Daí se sim, organiza para as pessoas, dá bastante. Como posso dizer assim? As pessoas conseguem entender melhor o curso, se organizar melhor. É isso que você está colocando, é uma diferença considerável. cem por sim. cento das pessoas estudam para a prova? Não, tem um monte de gente que se inscreve e tal e não vai. Mas dentre aquelas que estudam, né, a gente percebe que ano a ano a régua vai subindo. Vai subindo. E um acerto importa. Um acerto importa mesmo, porque a classificação final ela é bem apertada. E agora, como caiu a questão dos títulos lá, mudou bastante, né? Muita gente pergunta também, até assim, será que eu tenho condição de ser aprovada em primeiro lugar mesmo sem títulos? Tem, só que você tem que ir muito bem na prova escrita, né? Então, nesse caso, cada acerto, cada questão importa. Não pensem que, eu vou deixar uma obra aí de fora para me dedicar mais às outras, porque de repente ou não vai cair, ou um errinho aí que eu tiver não vai fazer diferença. Vai, coloque a meta aí de primeiro lugar. Então, cada acerto vai importar, tá bom? Não adie os conteúdos que você não gosta. Eu até coloquei uma fotinha aí, deixa essa matéria chata para o final, vai dar tempo sim. É exatamente o que acontece com a gente. Isso aconteceu muito comigo. Nossa, a nossa tendência é estudar aquilo que é mais prazeroso, né? E assim, os assuntos de psicologia jurídica, os assuntos que envolvem o cotidiano do psicólogo do TJ, eles são muito interessantes, né, para a maioria das pessoas. Então a gente gosta de estudar. Agora, aqueles assuntos mais assim, até raciocínio lógico, né? Nossa, que chato, é chato para a maioria estudar. E assim, não pode deixar pro final, porque não vai dar tempo. A hora que chega no final, você tá muito estressado. Primeiro, você já vem aí de um estudo desgastante, você já vem aí de menos sono, uma ansiedade mais elevada, tudo isso é totalmente natural num contexto de preparação aí pós-edital. Então, assim, você já tá, assim, quase num esgotamento no final. Vamos por aí nos últimos 20, 30 dias. No meu caso, eu pensava assim, bom, eu vou tirar férias nos últimos 30 dias e eu vou conseguir colocar essas matérias que eu não consegui. Só que a realidade é outra. A hora que a gente vai ver aí no dia a dia, a gente não dá conta de estudar muito mais que, sei lá, vou colocar no meu caso, vai 6, 8 horas. Se dividir muito bem e tiver muito tranquila aí 10 horas por dia, é muito complicado, né? Então, às vezes, a gente estuda até melhor trabalhando, fazendo um monte de coisa e se dedicando, tendo um estudo de qualidade aí de 4, 5 horas, do que depois nas férias. Então, não deixa para o final, porque não dá tempo. Vocês vão ver na prática, principalmente para quem está prestando aí primeira vez, que está vivenciando tudo isso, não deixe para a última hora. Encaixa, a hora de encaixar é agora. Reveja seu cronograma e encaixa aquilo que você ainda não encaixou, principalmente se for relacionado aí a raciocínio lógico, que é algo que não faz parte do nosso dia a dia, a parte aí de atualidades, informática, não deixem para depois, tá? Não adie. Tá bom? Revisem muito, eu falo isso o tempo todo aqui, a revisão é muito importante, a gente viu aí que se a gente estudar e não revisar, a gente não vai fixar o conteúdo, muito difícil mesmo, só às vezes uma coisa ou outra que chama mais atenção, mas é importantíssimo. Treine para administrar seu tempo na prova. Então, tem que ter em mente que vocês vão ter 70 questões para responder e depois vai ter uma discursiva também. Então, precisa treinar estudando por questões, é muito importante. Fazer as questões, ver aí mais ou menos quanto tempo demora cada questão. Se precisar, cronometre o tempo. Acho interessante fazer essa contagem bem precisa de tempo. E assim você vai chegar mais preparado lá no dia da prova, porque se a gente não tem muita noção, fica difícil até administrar esse tempo. E gerenciar isso vai ser uma parte bastante importante aí
da prova de qualidade, né? Até para fazer tranquilamente não, porque tem uma pressão, né, para responder a discursiva. Mas para você deixar pelo menos aí 1h30, 1h40, para poder ter esse tempo para responder a discursiva. Então, as objetivas têm que ser mais rápidas. Então, treinem, estudem por questões, vejam aí quanto tempo mais ou menos cada questão. Né? Claro que quanto mais estudado e revisado, mais rapidez vocês vão ter na hora de responder as perguntas. Mas é importante esse treino também de administração do tempo que vai facilitar na hora da prova. Tem atenção ao preenchimento do cartão resposta, a gente já falou bastante sobre isso. Também não deixe muito lá para o final, para os últimos 5 minutos, porque não dá tempo e a chance de ter erros é maior. Então, pensem nisso, tá? Bastante atenção. Tem que fazer direitinho, até porque passa numa máquina. Se você não marcar direito, tipo, a máquina não vai ver. Eles não vão mandar para uma pessoa olhar depois, né? Eles põem o cartão lá na máquina, se você não fez o quadradinho certo, já era. Você tem que furou preencher também o tudo. cartão, azar seu. Nossa, e acontecem. E olha, caneta preta, gente, não se esqueçam disso. Levem caneta reserva, né, para o caso de falhar, porque a máquina que lê, ela é sensível. Então, assim, o que eles vão falar, se você levar uma caneta azul ou um lápis, assim, você pode fazer. O problema é seu, né? Só que daí não é garantido que você vai ter o seu cartão lido certinho pela máquina. Tá bom? E tente eliminar condições que podem te atrapalhar no dia da prova. Por exemplo, se você tem uma criança em casa, conte com a possibilidade da criança dar trabalho à noite, que foi o que aconteceu comigo. Eu já falei aqui na primeira live, minha filha teve crise de bronquite na véspera da prova e eu não dormi nada. Então isso fez muita diferença, porque a prova começava 1h da tarde, eu fui fazer em Campinas, que fica mais ou menos 40 minutos, 50 minutos da minha casa. Aí você chega lá, você tem que achar um lugar para estacionar, você tem que comer alguma coisa, ou você vai ficar um tempão lá na fila, e assim, tudo isso você já vai acumulando cansaço. Se você não dormir bem à noite, o mínimo, né? Talvez assim, seja muito difícil dormir bem em véspera de prova. Tem aquela ansiedade, a gente acaba demorando um pouco mais para pegar no sono. Mas se você tiver um sono péssimo, passar a noite em claro aí, nossa, você vai ficar muito estressada na hora da prova. Foi o que aconteceu comigo. E aí hoje eu penso que eu poderia ter me prevenido, eu poderia ter mandado minha filha dormir na casa da avó, né, da madrinha, que seria ótimo, ela estaria super bem cuidada, com pessoas que gostam dela, e eu teria uma noite de sono mais tranquila. Então, assim, qualquer condição, se você mora num lugar que tem barulho, que de repente tem um barzinho que tem som até tarde, sei lá, cada um tem sua condição própria, individual aí, né, do ambiente. Então, se você tem, tenta eliminar, tenta pensar em estratégias para eliminar, tá? Outra coisa muito simples também que aconteceu comigo, mas me atrapalhou bastante. Assim, eu fiquei bastante irritada na hora da prova. Era junho, 11 de junho, e aqueles dias estavam bem fresquinhos, assim, até friozinhos um pouquinho. E eu fui com uma blusa de manga comprida, né? Não era muito quente, mas era uma camisa, assim, de manga comprida. E tava muito calor. A sala era grande, tinha ar-condicionado, só que assim, tava lotada. Provavelmente agora não vai estar tão lotada por causa da questão de respeitar o distanciamento, mas mesmo assim eu acredito que não vai ter menos E de você vai ter que 25. fazer de máscara, né? Também fica essa. Não vem com essa história também de ficar com a máscara no nariz, ficar aqui no queixo, Não, falando no tempo todo que tá tomando água. Não tem essa. Você tem que ficar não, de vai ser máscara. Faz o eliminado, seu treino com a máscara. Se não gosta de usar máscara nessa altura do campeonato, você já vai perder bastante. Pode ser, inclusive, verdade. retirado da sala. Com razão. Pode. É critério de eliminação aí, pela maioria das bancas, né? Uma vez é aviso, a segunda é eliminação. Então, ó, prestem atenção, procurem ir com uma roupa aí que dê a possibilidade de você ficar um pouco mais à vontade, porque, nossa, eu fiquei com muito calor e isso me irritou muito na hora da prova. Era sono, calor. É ruim. Só faltou colocar o sapato novo também, né? Primeiro Só, dia do sapato no... pra o kit completo pra dar tudo errado. Graças a Deus esse erro eu não cometi. Então, gente, vocês não podem. É aquilo que eu falo. Olha onde você vai fazer a prova, se prepara, pensa se você vai comer antes ou depois. Se você for de Uber ou táxi, você vai estar chegando. Só que vão ter mais milhares, centenas de pessoas chegando nesse mesmo lugar no mesmo horário. Então vai estar trânsito perto da onde é a prova, assim. A não ser que seja uma cidade muito pequena e tenha pouca gente. Mas, sei lá, São Paulo, eu vejo isso na porta das faculdades, no final de semana, um monte de gente chegando atrasada, correndo, você vai ficar de fora da prova. Então, assim, se prepara,
Tem essa questão que a Lilian colocou super importante no dia anterior, né? De você pensar, claro que vai da condição de cada um, mas na medida do possível conseguir se organizar ali é importante. Também não adianta ser sem noção, né? Tá ali a pessoa deixa essa matéria chato final, né? Mas pode ter aquele amigo também falando assim: vamos pra balada aí, final de semana, vamos lá curtir. Aí você vai no outro dia, né? Estragado, também não vai dar certo. Também não Não, inventa de, sei lá, um dia antes falar, agora já estudei amanhã a prova, vou relaxar, vou pedir aqui uma mega pizza pá, bruta. Você não vai dormir direito à noite, não precisa comer alface, né, só o dia inteiro. Come direito, mas não vai inventar de, né, se encher. Comer uma feijoada meia-noite antes de dormir não vai dar certo também, né? São coisas não vai. simples, mas que às vezes você tá tão na loucura aí da prova e quer relaxar e tudo mais, que você acaba passando isso, né? E aí essas besteiras, digamos assim, acabam prejudicando todo o seu estudo, todo o seu cronograma. E prejudica, viu? E atrapalha bastante. Olha, sempre pensem assim: se alguma coisa tiver que dar errado, vai dar. Então, se previnam antes. Eu acho que quanto mais a gente sai da nossa rotina, daquilo que a gente está acostumado na véspera da prova, pior é. Aquilo que a gente está acostumado, assim, são coisas simples, né? Que nem assim a questão da roupa, do sapato, o mais confortável, mais à vontade Não possível. precisa modelar no dia da prova. Tem uma galera que, nossa, você vai sentar lá na sala, você tem que estar confortável, tranquilo, né? Já tem É, muita coisa para se preocupar. Isso tem que ser a última, última preocupação, né? verdade. E assim, essa questão do trânsito aí é importante, porque as provas elas vão ser na sede da RAGE, né? Então são cidades maiores. Vai concentrar todo o pessoal das circunscrições naquele lugar. Então, geralmente, é uma faculdade que tem muitas salas e é muita gente envolvida, muita gente mesmo. Talvez aí tenha uma pequena mudança, uma divisão por causa de respeitar o distanciamento para ter condições, mas eu não acredito que essa mudança vai ser tão grande. Então, tem que chegar bem mais cedo. Aí, chegando bem mais cedo, você vai ficar esperando mais tempo. Aí, esperando mais tempo, você vai ficar mais ansioso. Então, pense em tudo isso, já visualize isso e tente aí se programar para ter o mínimo de problemas possíveis mesmo aí É, na prova. faz um combinado com alguém, se vai te levar, você vai deixar o carro, já viu onde tem um estacionamento perto, se vai estar Uhum, funcionando, não precisa ir até lá, né? Ver pela internet mesmo. Você vai uhum. de táxi ou Uber, né? Uber, por exemplo, né? Nem tá funcionando direito em São Paulo nesses últimos tempos, as pessoas com muito tempo pedindo. Então, se você deixar para última hora, vai ter um monte de gente pedindo. No mínimo, você vai pagar bem mais caro. Então, é um tipo de coisa que não dá para jogar com a sorte assim. É Porque verdade. você chega na hora e abrir o portão, já entra também, vai para a sala, não fica Uhum. vacilando de ficar fora ou ficar esperando o portão. Ah, vou entrar. Claro, se está muito aglomerado, deixa um pouco ali o pessoal entrar e depois você entra. Mas senão você também fica perdido, vai entrar atrasado na sala e tudo mais, não é bom. É verdade. É isso, então. Acho que era isso o Beleza? principal. Então é isso, nos vemos semana que vem, no caso no ano que vem. Também a quinta-feira aqui, às 19 horas. E qualquer coisa, a gente só falar com a gente aqui no nosso WhatsApp. Beleza? Então, até Legal. mais. Tchau, Até tchau, mais, Lê. pessoal. Falou. Bom ano novo para Bom vocês. ano Tchau, novo pra todo tchau. mundo. Tchau. Tchau.